Começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E neste Câmara Aberta nós vamos falar sobre a saúde do idoso. E quem melhor para debater esse assunto conosco do que o Cristiano Klaus Fischer, que é terapeuta e especialista em idosos, né, Cristiano? Seja bem-vindo. Obrigado a toda a equipe aqui da TV Câmara. Fico muito feliz de debater aí, né, o tema da pessoa idosa, agora comemorando também a conscientização em relação ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, que foi no dia 1º de outubro, né? E inclusive você esteve aqui muito recentemente aqui na Câmara, usando a tribuna e falando exatamente desse Dia Internacional da Pessoa Idosa. E você também, né, você é presidente da Associação Ação em Saúde. O que é a Associação Ação em Saúde? Quando que ela começou e quais os objetivos? Vocês só trabalham com idosos ou não? Não, lá na associação a gente trabalha com vários tipos de patologias e também outras idades, não somente idoso. Só que existem alguns projetos específicos. A Ação em Saúde, então a associação, ela nasceu num projeto de palestras, onde a gente utilizava muitas vezes o auditório da Prefeitura Municipal. Se passaram mais de 10 palestras, mais ou menos em torno de 2.000 total de público que passou pelas palestras, com temas bem variados em relação a chocolate, a gente falou sobre colesterol, saúde da mulher, sobre câncer, depressão e vários outros temas. E na busca desse ganhar mais público, trabalhar com mais conscientização e informação, a gente foi trabalhando a questão de outros espaços e outros meios. Então, além de abrir um local, um espaço, a gente também trabalha dando parceria com outras entidades. Então, a Associação Ação em Saúde, para ter mais profissionais dando aulas, a gente começou a ter também um espaço de atendimento para valorizar o nosso profissional e também para oportunizar que aqueles que estão iniciando com as práticas integrativas ou outra área da saúde, como nutrição, psicologia, entre outros, tivesse a oportunidade de estar num ambiente, cobrando valor mais baixo. Então, um dos princípios é o atendimento. E do atendimento joga para o voluntariado deles. E esse voluntariado pode ir desde o atendimento ou trabalhar com a questão de informação, que aí seriam as palestras. Então, 2014, mais ou menos, para 2015, a gente começou a pensar, mas somente em 2015, no final do ano, é que a gente sentou e disse, não, vamos para frente. E aí, em 2016, a gente foi criando cada vez mais corpo. E hoje, assim, você falou, o foco de vocês não é só o idoso, vocês trabalham com várias outros tipos e tal, sempre falando sobre saúde e tal. Mas a gente sabe, né, que você tem, assim, uma penetração muito grande nesse público, né? E, inclusive, você tem um outro projeto que todo mundo conhece na cidade, né, dos verdinhos, né, o grupo de terapias naturais corporais. O grupo de terapias naturais e corporais, ele é um dos projetos da associação ou são projetos paralelos? Ele não era, mas para facilitar a minha vida, que eu acabo sendo fundador e também professor de todos eles, no caso da associação presidente, no projeto de idosos também sendo o coordenador do projeto, eu acabei, depois dele já estar funcionando, o grupo de terapias, os verdinhos, né? A gente acabou incluindo ele como um projeto da associação. Só que ele era uma coisa separada. Hoje eu prefiro dizer que é a mesma coisa, porque me facilita o trabalho, né? Então é um projeto dentro da associação. Mas ele nasceu mesmo enquanto eu estava como voluntário lá na Associação de Diabéticos, a ADIM, extinta, né? Não existe mais. Então lá eu criei o grupo de terapias. Quando eu saí, a gente abriu o grupo de terapias naturais. E quando a gente iniciou de fato no Bistex Mercado, no pátio ali, aí foi grupo de terapias naturais corporais. Foi crescendo o tamanho, quantidade de participantes Hoje vocês e também o nome, né? Hoje vocês estão com 400 São participantes? 400, isso. Hoje a gente tem grupo em 5 locais, na verdade 4 locais, mais 5 grupos, sendo segunda-feira à noite no Bistec São João, das 7 às 8 da noite, terça-feira também no Bistec, das 8 às 9 da manhã, quarta-feira no Supermercado Ronquim Cordeiros, das 8 às 9,
Na quinta-feira, Nossa Senhora de Lourdes, na Igreja da Fazenda, das 8 às 9 da manhã. E na sexta-feira, na Igreja da Paróquia São Vicente, na Estefana José Vanoli, das 8 às 9 da manhã também. Então, é em 5 locais, né? Uhum. Então, o que diferencia o teu trabalho na associação e no grupo? Quer dizer, o grupo está mais focado mesmo na saúde do idoso, é isso? Isso. A maior quantidade de participantes é idoso, mas também não é exclusivo de idoso. Até acredito, pela questão do horário, né? Favorece que os idosos estejam participando. Mas o grupo ele acontece semanal e a gente aplica práticas integrativas corporais uma vez por semana com cada grupo. Então, eu, como professor e também terapeuta, acabo desenvolvendo elas a melhora da saúde emocional e da saúde mental, principalmente. Não que a gente não trabalhe a saúde física, mas aí é mais papel do educador físico. Existem outros programas e projetos Itajaí, um deles que eu gosto muito, que é o Itajaí Ativo, que eu acabo direcionando elas sempre. Por exemplo, numa certa localidade onde tem Itajaí Ativo na terça e na quinta-feira, na quarta-feira elas estão comigo e na terça e quinta elas estão no Itajaí Ativo. Então, geralmente tem bastante parceria com os professores, onde eu peço para que eles também estimulem elas, vêm comigo e eu estimulo com elas, porque são papéis diferentes, né? Eles, educadores físicos, e eu, como terapeuta, trabalhando mais essa questão da saúde emocional e da saúde mental. Você sempre se refere a elas são majoritariamente mulheres que compõem o grupo? Sim, 95% do grupo de terapias são formados por mulheres e a gente tem alguns homens que acabam se destacando, né? A gente tem poucos e os que se tornam candidato ao mais belo idoso Itajaí e acabam vencendo, então acabam se destacando muito por conta disso. Mas a gente sempre percebe dentro da história da questão adulta e vai para o idoso, acontece que a gente tem maior número de mulheres idosas, então, o que favorece também que elas sempre se cuidam, né? Desde mais novas, são elas que geralmente procuram mais atividade física, mais conhecer e compreender sobre dieta, sobre outros temas relacionados à saúde. Então, quando chega na fase idosa, continua com a mesma visão, né? O homem continua em casa esperando que as coisas aconteçam, e a mulher está ali atrás, né? Na labuta para que a saúde dela realmente esteja tudo certo. Olha, que interessante. E assim, são duas coisas diferentes, né? Dois trabalhos diferentes. Um, tu falou de conscientização, que abrange palestras e tal, que é feito na associação, e de forma geral. Nessas palestras, você falou que tem muito direcionado ao público de diabetes. Começou como do público de diabetes, é isso? Isso, lá no começo, aí a gente já pode ir para 2010, 2011, mas aí mais focado em diabetes. A gente fez grandes cursos e eventos voltados ao público diabético. Aí quando eu saí da ADIM, aí a gente começou a mudar um pouco e migrar. Hoje, por exemplo, na associação, até eu já estive aqui na Câmara em março, se não me engano, sobre a questão de um projeto vinculado à fibromialgia, que é um outro projeto grande que a gente tem com portadoras, porque também atinge mais mulheres, portadoras de fibromialgia. Então é um outro grupo, né, presente na associação. E aí a gente tem artesanato, a gente tem outros temas vinculados dentro da associação. Mas o projeto Idosos, né, Santa Catarina, ele veio sendo trabalhado muito mais forte na pandemia. Até existia uma vontade para a gente reunir, mas foi na pandemia a necessidade de a gente explorar fora de locais, né, onde a gente tinha formato presencial para formato totalmente virtual. E, bom, só sobre a pandemia, eu selecionei aqui algumas coisas que eu pretendo conversar mais, de forma mais esmiuçada no segundo bloco, mas ainda eu gostaria de, esse finalzinho de tempo que a gente tem aqui ainda no início do programa, de te perguntar mais a respeito, assim, de projetos que vocês já levaram a cabo. Quantas pessoas passaram pela associação que você imagina assim, esse grupo fez diferença, esse tipo de palestra fez outro tipo de diferença? Do trabalho da associação em si, aquilo que você elenca como mais destacado? Uma das atividades se chama Natal Feliz. A gente promove um Natal, a gente leva o Pai Noel, faz diversas ações. Sempre tentando ser um pouco diferenciado do tradicional, que é arrecadar brinquedo ou alguma coisa em uma localidade e distribuir. A questão assistencialista, né? A gente gosta de quebrar um pouco esse paradigma e trabalhar com outras que formem mesmo a questão de recuperação do emocional.
Por exemplo, a gente foi num abrigo, né, que é um asilo aqui de Itajaí, que deve ter em torno de 14 idosos que ali moram. E a gente verificou com a técnica de enfermagem, com a cuidadora, durante ali os meses de setembro e outubro de 2018, para verificar qual eram os presentes que eles gostariam de ganhar naquele Natal. E elas foram tentando fazer a escuta, né? Então, eu lembro que teve sapatilha, teve vestidinho de flor vermelha, teve camiseta gola polo, em outra situação teve um que pediu camiseta de time, violão, e aí a gente teria um tempo hábil para ir atrás de cada detalhe desse, pedindo aí para os voluntários, para as pessoas que pudessem doar. Porque às vezes tinha em casa, eu gostaria de, um time de futebol específico, aquela pessoa gostaria muito de dar aquela camiseta, né, porque também é do mesmo time, gostaria. E aí a gente conseguiu arrecadar, e aquele dia foi um dia de muito choro e muita emoção, porque eles já tinham esquecido, né? Porque além da questão de ter ali aquele presente, ter aquela festinha, tem toda a questão da preparação. A pessoa mexe com o emocional, ela se sente valorizada, né? Teve um que queria muito ganhar um relógio de pulso, né? E a gente foi atrás do relógio de pulso e ele ficou muito feliz com o relógio, porque ele tinha perdido naquele ano o relógio dele. E aí quando ele viu que era um relógio de pulso, que é um item mais caro, mas a gente conseguiu, ele ficou muito feliz, muito. Ele deixou todo mundo emocionado com as palavras que ele disse naquele ano. Então esse projeto ele não é só, como eu disse, assistencialista, de dar o presente. A gente sempre tenta fazer algo diferente. Então a gente já tem lá uma programação de casas, de pessoas acamadas ou idosos com dificuldade de locomoção ou sem familiares, né? E aí a gente começa a levar os presentes para esses, fazendo um trabalho mais específico, né, durante toda essa trajetória. Então, Natal Feliz se torna um dos projetos que a gente tem. Que trabalho bonito. Pena que o nosso primeiro bloco já está no fim, mas na sequência a gente continua aqui conversando mais sobre saúde do idoso. Até já! Voltamos aqui com o Câmara Aberta, hoje falando sobre saúde do idoso, com o Cristiano Klaus Fischer, que é terapeuta e que gosta dos velhinhos, gosta de trabalhar, né? Principalmente com as velhinhas. Sim, que é o maior público, né? Que se cuidam mais, né? Sim. Quem dera se os homens também começassem a se cuidar mais. A gente conseguiria ter vários, né, pacientes aí, idosos, masculinos, então, com redução de doenças e de consequências que geralmente tem em relação à pressão alta, diabetes e tantas consequências negativas que os homens também acabam desenvolvendo. Então, não é porque as mulheres vão atrás de se tratar que elas têm mais doenças do que os homens. Pelo contrário, os homens têm bastante, só porque tanto é que as mulheres vivem mais, né? E elas vivem mais porque elas acabam se cuidando bem mais. E como é que foi esse cuidado? Você até mencionou isso ainda no primeiro bloco, da questão da pandemia. Quer dizer, isso afetou principalmente a saúde mental de grande parte das pessoas, né? Esse fato esse medo de ficar doente, esse medo, e estava principalmente até a metade, mais ou menos, de 2020, a maior parte esmagadora dos afetados, daqueles que tiveram realmente grandes complicações, foi o público idoso. E esse público estava tendo que se adaptar e não poder mais abraçar, não poder mais receber visita, não poder mais sair para o seu, sei lá, para o seu grupo de jogos, para o seu grupo do tricô, do crochê, enfim. Como é que se deu? Vocês sentiram muita diferença, né, nessa questão das atividades? Eu digo para ti que como associação, e a gente tinha essa visão já de trabalhar o idoso e a tecnologia, a gente já vinha discutindo isso, a gente já tinha feito alguns cursos e algumas ações, a gente já estava muito forte, presente com o grupo no Facebook, no Instagram e até mesmo no WhatsApp, já com seus grupos formados. Isso antes da pandemia? Antes da pandemia. Então já era uma visão que a gente tinha, porque essa já era uma discussão vinda, né, do idoso e tecnologia, já era uma discussão já desde 2014, 2015, ficou muito forte em 2018. Então a gente já vinha se preparando sobre isso, porque dentro dos conselhos municipais, então naquele momento eu como conselheiro municipal da pessoa idosa, a gente via muito essa discussão. Então a gente já estava meio que se preparando sem saber que viria uma pandemia.
Quando em março ali a gente tem a pandemia de fato, né, parando tudo aqui em Itajaí, e parou no mundo, mas eu digo quando aqui em Itajaí começou, eu parei uma semana antes o grupo de terapias. Porque eu já vinha conversando com alguns especialistas e eles falaram assim, olha, o ideal era parar. Então a gente parou uma semana antes. E aí naquela semana, quando começou de fato a pandemia nos outros grupos de idosos, peraí, a gente já precisa dar o start logo. Porque quando a gente começou a ver as falas na TV, a gente via muito que as maiores perdas, e foram de fato, eram das pessoas idosas. Então começou a se ter um medo de fato morrer, de fato de ficarem entubados, os idosos começaram com uma preocupação muito grande de si e dos outros. E os mais jovens de passar para os seus parentes com mais idade. E nessa briga, então, de entender tudo o que estava acontecendo na área da saúde, mas também para o idoso, ele aí se isolou. E com um formato de humor para tentar amenizar as coisas, talvez vocês lembrem, foi muito comentado, humoristicamente falando, a questão do carro do velho. Que ele vai passar, o carro do velho, que vai passar pegando os velhos, né? Vamos utilizar essa expressão que era dita naquele momento, relacionado aos idosos que possivelmente estavam saindo de casa. Que não podia sair, porque o carro do velho ia pegar eles. Então, no sentido do humor, mas no pejorativo da situação, em que o velho acabado, então, que era muito pejorativo dito, eles se sentiam muito mal com isso. Eu tive muitas escutas falando que aquela piada não caiu bem, porque já estava isolado. Os filhos, quando ligavam dizendo, não saiu de casa, né? Não pegou nada da rua. Já Era uma só cobrança. Então, passou ali muito tempo. Então, eu comecei a instituir no grupo para a gente fazer mais videochamada, para saber o que está cozinhando. Então, a gente fez diversas... A própria tecnologia, naquele momento, fez uma grande evolução, né? E a gente fazia chamada com várias. Nessas chamadas, a gente começou a trabalhar com elas, o que elas estavam comendo, o que elas estavam fazendo, para que a gente pudesse ter ali um diálogo. Porque como no primeiro momento da pandemia eu também fiquei isolado por 15 dias, porque eu estava com sintomas, por fim não era só uma crise de ansiedade, de tanta escuta que eu tive desses idosos que me ligavam para contar a sua trajetória do dia, que tinham que falar comigo 2 vezes. Então eu fiquei no celular 24 horas. Eu não vou dizer que é 24 horas porque eu também dormia, mas pelo menos 18 horas eu fiquei. Porque de madrugada eu pedia para elas me ligar, porque a gente teve uma situação, Elis, que é bem interessante, mas triste de contar. Primeiro, a nível mundial, isso aconteceu, que foi o aumento do caso de suicídio entre idosos. Então, eu tive 2 idosas próximas. Uma foi a filha que me comunicou que a mãe tinha ido numa agropecuária comprar corda. E aí aquilo começou a mexer muito comigo. E aí comecei a ficar muito preocupado, porque eu tinha o medo da perda para o Covid, mas tinha o medo para a depressão e para o suicídio. Então, esse medo fez com que eu tivesse uma ansiedade gigantesca em relação a tudo isso e eu não parei. Eu fiquei na pandemia criando tudo que fosse formas possíveis e impossíveis de fazer dar certo para que amenizasse a dor e o sofrimento do isolamento. Então, a gente fez grupo, a gente fez live, a gente fez bingo, a gente fez festa junina, a gente fez tudo que tivesse a nosso alcance para a gente poder deixar a situação muito mais próxima um do outro. Porque não bastava também eu conversar com elas o dia todo, precisava entre elas conversar. Sim, porque é muito fácil eu ligar para uma delas, mas uma ligar para outra era mais difícil. Então, por diversas vezes, o que eu fiz? Eu fazia ligação para 2 e eu falava, gente, eu vou ter que sair, e deixava as 2 conversando. Eu saía dali, fazia mais uma chamada daquela, chamava 3, 4 e eu saía. Então, eu percebi que depois elas contavam que ficavam conversando mais 1 hora. Para mim, eu já botei mais 10, 15, 20, 50 conversar. Quer dizer, foi uma forma que você encontrou de reuni-las, porque elas já estavam naquela rotina de ter 2 ou 3 vezes por semana aquele encontro, né, presencial com os outros, a troca de experiências, não só a atividade em si que tem no grupo, mas a convivência, né, que foi perdida com a pandemia. E as ações, isso é uma forma de resgatar isso, né? E as ações do município, do estado, elas começaram só lá por julho e agosto. De março até agosto não teve nada, não tinha nenhum grupo, não tinha nenhuma ação, porque estava todo mundo também aprendendo o que fazer. Só que, como eu estava eu criei um medo de perdê-las para o suicídio,
hoje eu posso falar, digamos, né? Porque eu também já estou melhor sobre tudo isso. E elas também. Mas naquele momento eu não podia também desabafar e não conseguia desabafar porque eu tinha que estar numa ascendente de ação. E foi assim durante meses, né? Até, na verdade, dezembro, a gente tinha expectativa que virando o ano para 2021 tudo seria diferente e não foi. Só virou o ano e continuamos com máscara, continuamos não tendo os acontecimentos. Agora que as coisas já começaram a ficar melhores, não que passou, ficaram melhores, que a gente já aprende mais o que são as consequências e como tratar e lidar melhor com tudo isso. Mas a frustração em janeiro de 2021 também foi grande, porque virou um ano e nada mudou. As pessoas têm muito disso, né? De todo ano, na virada do ano, espera uma grande mudança no ano seguinte, vê janeiro, percebe que nada aconteceu. Mas a pandemia ficou muito forte, todo mundo queria que 2021 fosse um grande e um ano muito diferente. E não foi. Para as idosas isso foi muito forte. Porque elas tinham muito claro que 2020 não deu para ter festa, evento, baile e ações. Mas 2021 teria, e não teve. Porque para os jovens já estão saindo desde o começo do ano. Só que para o idoso continua a pressão e a opressão de que para eles não. Todo mundo, e eles... Aí quando a gente pensa que ia sair de uma situação de tendência à depressão de idosos, tendência de suicídio de idosos, a gente percebe que 2021... esses idosos começaram a ficar com depressão e tristes porque viam os filhos, viam os netos nos barzinhos, publicando as coisas. Grande parte das pessoas, infelizmente, levando uma vida normal, que não deveria, né? E eles não, sem poder ter as suas atividades sociais básicas. E cobrando que os seus idosos não pudessem fazer nada. Então, ou seja, eu não consegui dar o exemplo e estou cobrando que o meu idoso não sai de casa. O velho não sai de casa não, viu? E aí aquele idoso começa a ficar mais isolado e mais triste com tudo isso. Então, ou senão os filhos se encontravam e não contavam para o pai ou para a mãe, ou para o pai e mãe que iriam se encontrar, mas postavam a foto. Então eu tive que conversar com alguns filhos, olha, teu pai e tua mãe, né, não estão legais, porque vocês postam as coisas, eles se encontram, mas não postem. Tem coisas que não precisa mostrar. Porque dá a entender que vocês não querem eles presentes. Eu entendo que vocês têm medo que eles peguem o vírus. Eu entendo. Exclui. Eu entendo que vocês têm medo que eles peguem o vírus, mas pode pegar outras coisas, como a depressão, por exemplo. Então, cuidado muito nessa situação. O caso de violência em relação à pessoa idosa também foi muito grande na pandemia e o entender tudo isso, né? Então, nem todas as ações eram trabalhadas para o idoso. Algumas eu fazia para atingir os filhos e netos para entender todo esse ciclo de situação em relação ao isolamento, que também prejudicava aos mais jovens, para ter a dificuldade de entender e lidar com esse idoso. Que coisa! Assunto pesado, mas esperamos que agora no próximo bloco a gente vai falar sobre perspectivas e melhorias para os idosos. É só um instante, a gente já volta. Voltamos aqui para este que é o último bloco deste Câmara Aberta, que entrevista o cristiano Klaus Fischer, que fala sobre saúde do idoso. A gente teve ali um segundo bloco bem pesado, lembrando de tudo que de ruim, né, aconteceu durante a pandemia. Foram poucas as coisas boas, mas digamos assim, se teve todo esse embaraço pesado, também serviu, talvez, para que as pessoas passassem a usar a tecnologia de uma outra forma. E você falou que o uso da tecnologia, ele é muito salutar. Você falou, acho que na tribuna ontem, que o uso da tecnologia para quem tem já uma certa idade, para todo mundo e tal, estimula o cérebro. Essa necessidade de se comunicar por meio da internet, do computador, facilitou daí, no caso, essa outra parte de estímulo ao idoso? Sim, quando bem utilizada, né? Porque o aprendizado ele se dá também na forma que se utiliza.
Porque não é só saber ligar e desligar, ou achar o vídeo, mas saber por quanto tempo eu posso ficar, entre outros aprendizados que fazem parte dessa melhora do cognitivo do idoso para redução de demência ou chances ali de desenvolver o Alzheimer. Quando a gente pensa no uso da tecnologia para aproximação, é de vários formatos. É cultural, é educacional também, a gente percebe muito no idoso que ele aprende a fazer um bolo, que ele aprende a fazer um artesanato, e aquilo deixa extremamente feliz, porque ele quer aprender um ponto novo, e ele vê no YouTube um tutorial de como faz, Tem e ele aulas conta. ótimas. Eu fiz várias durante a pandemia. Existe, então essa parte não é só o conversar com alguém, né? O material que foi criado e hoje as pessoas aprenderam muito rápido também, né? Por uma necessidade de fazer os seus vídeos caseiros, ensinar as coisas. Então, tem muita gente afim, né? Eu sou uma ponta lá, tem várias outras pontas que vão fazendo esses vídeos para ensinar desde como tratar uma doença, de fazer esse ponto de crochê, de tricô, de como aprender a fazer um vídeo, um monte de coisa. E a parte engraçada da internet também, né? O humor também que se tem, quando ela os relacionamentos também, que acabam acontecendo, isso no fase idosa também acontece, digo para ti. É no Facebook, é no outro, também se acham ali. Tinder. Eu sempre comentei, porque sexualidade de idoso também é um tema que eu sempre trabalhei muito forte. Você acha que ainda, infelizmente, nós estamos em 2021, ainda é tabu falar de sexualidade do idoso? Porque se você conversar com uma pessoa de 30, 40 anos, ela não vai querer dizer que os pais têm relação ainda. E é um tabu que ele veio de geração em geração, então é um tabu que vai se demorar ainda a se desfazer. Né? Que o idoso é assexuado, então tem 60 anos, não tem mais relação. E eu digo o que assim, é um engano, né? Um mega engano. Eu vivo com os idosos, eu digo que tem sim, pelo contrário. Vou dizer até uma situação engraçada, até para deixar mais leve. Nos passeios que a gente faz, Oktoberfest, Marejada, Fenarreco, entre outras ações que a gente faz, eu sempre brinco, mas com fundo de verdade, que cuidem que tudo é filmado, se for beijar mais de um, cuida. Eu falo para os meus idosos. Parece ser uma brincadeira, mas é uma realidade, né? Se o jovem hoje tem que se cuidar, e o idoso mais ainda, porque ele tem que entender que tudo é gravado, tudo é filmado. E também as doenças, né, que se tem. Então, e exatamente, eu queria chegar nesse ponto, por que tem ainda esse tabu, porque ainda se tem o idoso como assexuado ou como não tem atividade sexual? Não há campanhas públicas, por exemplo, de saúde, dizendo, olha, tem que cuidar, tem que usar preservativo, você tem que se cuidar, você tem que saber de todas as regras, enfim, porque a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis, elas são uma realidade também, uma realidade que, se eu não me engano, acho que eu li uma pesquisa que nos últimos 20 anos, a faixa etária que mais cresceu de número de pessoas ainda com AIDS e com outras doenças sexualmente transmissíveis, ela cresceu mais no grupo acima de 60. Exatamente. Então, é um tabu, mas é um tabu necessário que tenha modificações nos decretos e nas ações do Ministério da Saúde, principalmente, para que os programas, por exemplo, de prevenção, né, a contaminação com HIV, eles sejam trabalhados também com o público idoso, porque não é. Ele não até 59 anos. Não é preconizado. As campanhas parecem assim, que só os jovens é que vão fazer, só as pessoas em idade sexualmente ativa, como se isso existisse, né? Uma idade específica para se ter atividade sexual. Então é necessário sim que mais campanhas, né, sejam aderidas sobre isso. Isso tem que mudar lá na esfera federal mesmo, vem do Ministério da Saúde e desce para todos os municípios. É importante e necessário devido a próprios estudos demonstrando cada vez mais isso que você acabou de dizer, que a contaminação está acontecendo mais em idosos masculinos, a maior contaminação. E aí vamos falar um pouquinho de coisa que a gente voltou para o tema pesado de novo, infelizmente.
Você também participa, junto à Prefeitura de Itajaí, de um grupo de terapias direcionada ao idoso? Como é que é? Aqui em Itajaí, eu hoje estou como gerente de uma unidade de saúde, que é o Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, o CEPICS. Então, o CEPICS ele atende homeopatia, acupuntura, auriculoterapia, ventosa terapia, entre outros serviços de práticas integrativas e complementares em saúde, gratuitos pelo SUS. Então, as pessoas são encaminhadas das unidades básicas até o Centro de Práticas Integrativas, que é vinculado, então, à Secretaria de Saúde. Então, as pessoas são sempre direcionadas pela unidade básica. E nisso também tem muito de estímulo a outros tipos de terapia. Às vezes a saúde não passa pela medicação, né? Reduzir medicação é às vezes até melhor você optar, por exemplo, por uma terapia alternativa, que a gente chama a alopatia, né? Mas isso também está sendo estimulado aqui em Itajaí, né? Sim, há 13 anos, então, foi fundada pelo prefeito atual, Vonei Morastone, e aí foi cada vez mais sendo trabalhada e abrindo mais a quantidade de práticas dentro do município de Itajaí. Então, a gente vem com esse trabalho. Então, existe há 13 anos, eu estou agora, é o ano de 2021, que estou à frente das políticas públicas de PICS, que são essas práticas integrativas, para não somente dentro do CEPICS, que fica ali atrás da Igreja Matriz, na mesma casa, mesmo prédio do Crescem, mas que em todas as unidades de saúde a gente possa ter alguma prática integrativa para que a comunidade possa fazer esse trabalho de prevenção e conseguir tratar e complementar o tratamento já preconizado pelo médico, a alopatia, para que melhores resultados aconteçam, tanto para prevenir quanto para tratar a saúde dessa população. Olha que coisa boa, né? Porque quanto mais estímulo, porque às vezes assim, a gente só de receber uma massagem já melhora um monte, né? E melhora inclusive a cabeça e tudo mais. Todos esses estímulos para o idoso são essenciais, né? São. A gente tem ali diversas idades, né, que são atendidas, mas a gente sempre cita o idoso porque muitas vezes ali o idoso é que tem uma maior quantidade de patologias. E aí é o que mais procura o serviço para tratar a sua saúde como um todo. Coisa boa. Nosso tempo está quase esgotado, Cristiano, que pena. A gente começa a falar sobre saúde, e principalmente sobre saúde do idoso, a gente fica, né, esquece que o tempo passa. Sim. Né? Mas que bom que o tempo passa, né? Cada vez mais a gente vê a necessidade desse tipo de coisa, né? De informação, de levar a população a entender mais que é importante ter esse olhar, só que sempre entender que a saúde do idoso é importante, mas chegar já na fase idosa com uma qualidade de vida melhor. Então isso é muito importante sempre frisar isso, né? Que não é chegar na idade mais avançada para pensar em se tratar. Só deixar para fazer exercício físico, para fazer atividade social quando tiver aposentado. Uma cidade amiga do idoso é uma cidade que tem sustentável no sentido de poder ter uma vivência boa para todas as idades. Se é boa para o idoso, com certeza vai ser boa para todo mundo, né? Com certeza, é isso que a gente quer, né? Sim. Cristiano, olha, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui e esteja convidado a voltar mais vezes, né? Porque o nosso assunto não esgotou. Certo. Fico à disposição, então, de vocês para sempre trazer mais informações, difundir outros temas para que a gente possa sempre levar informação a toda a população. Muito obrigado pela participação. Um abraço também para todo o pessoal voluntário da Associação Ação e Saúde, que sempre está ali firme e forte, e para as meninas, para as verdinhas, as periquitas, então, do grupo de terapias naturais corporais, um abraço para elas também. Muito obrigada a você. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue prestigiando a nossa programação pelo canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.